Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Está tudo vivo ainda? É bom ter vocês aqui. Eu sei que a mensagem pode ser muito boa, mas é bom saber que tem um povo que a ouve, um povo que dedica a mensagem. Eu posso falhar, você pode falhar, podemos decepcionar um ao outro, mas nunca podemos ficar decepcionados com a mensagem. Ela é verdade. Ela pode nos corrigir, nos ferir, mas ela é a palavra. Ela está certa. Tudo que você pensar, fora dela está errado. Mas a palavra é correta. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8. Gênesis 3, versículos 6 ao 8. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amado Pai, deixe-nos aproximar de Ti como filhos que gostam de serem corrigidos. Queremos aprender e não sofrer a decepção da repreensão, mas saber que a repreensão é para filhos, a correção é para filhos. Não deixa-me decepcionar, porque eu preciso de sua correção. A igreja precisa da sua correção. Estamos nos preparando porque vamos para a eternidade. Vamos voltar de onde viemos, e para isto existe uma mensagem original, porque somos originais. E somente os originais aceitam.
vivem esta mensagem. Perdoa-nos, ó Pai. Tira da nossa consciência qualquer coisa que porventura possa nos atrapalhar e dá-nos a direção do Teu Espírito para que tanto o pregador quanto o povo possa ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Perdendo o companheirismo. Havia um grande companheirismo entre Deus e Adão e Eva. E um dia este companheirismo foi rompido. Adão perdeu o companheirismo. E se você notar por que Adão perdeu o companheirismo, porque ele ouviu a sua esposa que primeiro tinha perdido o companheirismo com ele. A coisa foi tão rápida que irmão Brana diz na mensagem A União Invisível da Noiva que Eva esteve com a serpente cedo e com Adão à tarde. O companheirismo foi perdido dentro de um dia, dentro de poucas horas. E para Eva perder o companheirismo com Deus, ela tinha que perder o companheirismo primeiro com o marido. Ela tinha que estar sozinha. E ficando sozinha, a serpente a visitou. Por que a serpente não visitou Eva quando ela estava junta com o marido? Mas foi visitar exatamente quando ela estava sozinha. E é isto que toda a serpente faz. Cada vez que ela quer manifestar, ela faz isto. Ela está em busca da pessoa que perdeu um companheirismo. Logo ela separa aquela pessoa de Deus. E esse companheirismo é tão importante desde o princípio da Bíblia que ter uma visita, um companheirismo com Deus não é fácil. Saber que Deus vai na sua casa, passa na sua casa toda tarde. Boa tarde, Osmar. Como é que vai? Tudo bem? Seus filhos, sua esposa? Lá naquele tempo era boa tarde, Adão. Como vai? Está bem com sua esposa? Sua esposa está bem com você? Estão todos bem? É muito bom estar aqui na sua casa. É muito bom passear aqui nesse jardim. Jardim prazeroso, onde eu tenho o prazer de visitar vocês. Vocês estão me entendendo? Deus visitando um jardim, visitando um lar, visitando uma igreja, na viração do dia. E em cada viração do dia, Deus fez isso. Quando foi para virar o dia outra vez, da lei para a graça, já vem Deus visitando o povo novamente. Foi na viração do dia. Ele visitou e o povo não teve contato, não teve companheirismo, não percebeu que era Deus. Que você percebe que é Deus só quando utiliza, quando diz você é uma bênção. Mas quando Deus veio ter companheirismo com o povo na terra, ele veio revelando seus pecados. Ele veio chamando-lhes
de serpentes e escorpiões, raças de víboras, comedores de grama. Não era fácil ver um homem que vem, Deus num homem fazendo uma visita desta. E Deus veio em João Batista visitando, porque já estava na viração da lei para a graça. E eles perderam o companheirismo. Ninguém queria ter companheirismo com João. E não tendo companheirismo com João, não teriam companheirismo com Deus. Porque logo depois de João veio Deus conosco, Deus encarnado. Mas eles não tiveram companheirismo com Deus. Mas eu gosto de pensar nisso, irmãos, porque se há uma coisa boa, é o companheirismo familiar, é o companheirismo cristão, é o companheirismo dos que vão para o céu. Porque você não tem obrigação de ter um companheirismo com todo mundo e entrar em todos os lugares e fazer o que as pessoas gostam só para dizer que você é parente delas, que vocês são colegas, são companheiros. E se estas pessoas estão contrárias à palavra de Deus? O companheirismo do Filho de Deus é com outro Filho de Deus. Esse é o companheirismo. O demais você vai tratar bem as pessoas como humanas, mas há um companheirismo, como Deus teve uma afinidade com o homem, que Deus desceu e conversava com o homem, falava com Adão. Eu posso ver Deus chegando no jardim. Como é que vai, meu filho? Tudo bem, Senhor, tudo bem. Aqui é um lugar maravilhoso, é um lugar esplendoroso, é um lugar de paz. Como a gente sente bem aqui, é um bom lugar. E Deus conversando com eles, não precisava de repreender, não precisava de doutrinar, não precisava de açoitar, porque havia um companheirismo, e aquele companheirismo era Deus com o homem. Mas sempre tem algo para romper aquele companheirismo. Você tem que ver o que foi que rompeu o seu companheirismo com sua mulher, o seu companheirismo com seu marido, o seu companheirismo com o seu pastor. O que foi que rompeu o companheirismo? Sempre você assentava com seu irmão e comia com ele, bebia o seu suco com ele. Qual foi o problema? O que aconteceu que você não pode mais estar em companheirismo com o seu irmão? Por que você não pode estar mais em companheirismo com a sua irmã? Alguma coisa entrou no meio e você não viu o que foi. Mas algo entrou para romper aquele companheirismo, para que você não pudesse manter um contato com aquela pessoa amada, seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos, mesmo seus parentes. E dentro da linha humana, do ser humano, você deve tratar humanamente bem todo mundo. Isto, você não tem que fazer distinção. Mas você tem que notar o que foi que entrou e rompeu aquele companheirismo, que você não pode comer junto mais. Se você for comer junto com aquela pessoa, é perigoso você engasgar. A comida não desce. Houve alguma coisa. O que aconteceu? Que marido e mulher podiam ir e sentar ao lado de uma mesa, ao redor de uma mesa, e comer juntos, mas por que agora não pode comer naquele companheirismo? Porque quando está no companheirismo pode comer, pode conversar um com o outro, pode olhar um no olho do outro, mas quando não está naquele companheirismo, não pode olhar um no olho do outro, então não pode ficar muito perto, é melhor que fique longe. Isto foi o que Adão sentiu. A hora que o pecado entrou de manhã e Eva procurou Adão à tarde, Adão entrou em Eva, aí ele percebeu que a coisa estava mudada, ele devia pensar assim: seria bom que Deus não passasse aqui hoje, não.
tem alguma coisa errada aqui, e Deus vai passar aqui, vai perguntar se está tudo bem, e eu já vou fazer a minha roupa. Ajuntou ele e Eva e cozeram umas folhas de figo, de figueira lá, e fizeram um avental para eles, porque eles sabiam, Deus vai chegar. Logo encontraram um meio para se esconder. Vamos nos esconder agora, porque Deus vai passar, já está chegando na viração do dia. Todo dia nessa hora o Senhor passa por aqui. E agora? Nós não estamos muito bem. Aconteceu alguma coisa. Ô Eva, por que você foi falar aquelas palavras para mim? Por que você veio dar do fruto para mim? Quem foi que te despertou a curiosidade desse fruto? O nosso Deus havia dito que não era para nós comermos do fruto. Que despertou a curiosidade que você comeu e deu do fruto, e eu comi também juntamente com você? Perdemos o companheirismo? Não estamos agora bem para receber Deus. Tem muitos de nós que nós não estamos bem para receber Deus em casa. Deus não pode vir na nossa casa, e para começar, Deus não pode chegar em casa a qualquer hora, não. Precisa marcar a hora, porque senão ele pega nós de saia curta. Não é? Ele vai nos pegar totalmente errados. E a gente está querendo preparar para o arrebatamento. Nós estamos querendo preparar para o arrebatamento, mas temos tanto de nós mesmos que nós não paramos para ouvir uma repreensão. E quando nós ouvimos uma repreensão, nós então entristecemos e queremos nos distanciar. E fazemos como Adão e Eva, cozemos nossa folha de figueira, e quem sabe que até mesmo o irmão da direita e da esquerda diz: você sabe que é bom, eu vou ajudar você a cozer isso daí, costurar isso daí, fazer uma sainha para você ficar distante do ministério, ficar distante do pastor, ficar distante do rebanho. Há uma necessidade disso daí. As pessoas chegam a um ponto de até uma ajudar as outras, porque elas chegaram a pecar. Elas não quiseram a repreensão, falharam, mas não quiseram repreensão. E o companheirismo, ele é rompido. Você viu que o companheirismo de Adão e Eva, aquilo ali não estava muito bem, porque ela estava andando sozinha, não precisava. Ela podia ter ficado com ele, ela era dele, ele era dela. O que ela tinha que dar ouvido a um animal? A serpente não tinha cara de Adão, era um homem, mas não tinha alma, então era um animal, porque o que não tem alma é animal, e é por isso que era serpente, era um animal. E como que aquela serpente tinha condições de misturar sua semente com a semente da mulher? E foi ali que diz o irmão Branham que a serpente deu a sua semente, Eva, assim como o Espírito Santo deu sua semente para Maria. Maria não tinha semente. Ele diz: a mulher não tem semente. Eva teve porque a serpente deu. Maria teve porque o Espírito Santo deu. Deu a semente para ela. Mas ela perdeu aquele contato, perdeu aquele companheirismo. E perdendo o companheirismo, você tem que encontrar um meio de um retorno. Mas o que a gente faz, irmãos, é só esconder. Nós queremos fazer nossa cabaninha. Nós vamos ficar como as pessoas deprimidas. Eu sempre digo, uma pessoa deprimida, ela não quer ficar no meio de gente. A pessoa deprimida, ela quer ficar sozinha. O lugar dela é sozinha. Ela vai para um quarto, ela fecha naquele quarto, apaga até a luz. Então, que nem luz não é bom para ela. Apaga a luz e fica lá naquela tristeza, naquela angústia. Ela está deprimida. E é um demônio isso daí. Chama-se de doença, depressão. Mas é um demônio. E a pessoa vai para o quarto e fica ali, e acha que está numa boa, e o diabo faz ela crer. Não tem coisa melhor do que você viver isolado, ficar sozinho aí. Não tem companheirismo com a família, perde companheirismo com o marido. Uma mulher que chega a este ponto crítico, ela perde o companheirismo com o marido que chega a essa depressão e perde o companheirismo com a esposa.
A coisa não fica boa, a pessoa quer ficar sozinha. Agora, eu não entendo muito de pessoas deprimidas que gostam de ficar na praça. Pessoas deprimidas que gostam de ficar dentro de um banco cheio de gente. Pessoas deprimidas que gostam de ficar na fila do NPS, mas nunca. A pessoa deprimida, ela fica sozinha, ela quer ficar sozinha. Agora, Deus nos fez para Ele ter companheirismo conosco, e nós termos companheirismo com Ele. Eu quero que você entenda isso. Não existe nenhum companheirismo além deste companheirismo que você deve ter com Deus. Não tem marido, não tem mulher, não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem igreja, mas você tendo um companheirismo com Deus, aquilo é superior. Mas se você tiver companheirismo com Deus, você está bem com seu pai, com a sua mãe, você está bem com seu marido, com a sua mulher, com o seu pastor, com a sua igreja, com o seu vizinho. Você não está possesso de um espírito que te prende a viver só. Daqui a pouco não quer nem tomar banho, não quer trocar de roupa, que vai chegando ao extremo, aquilo vai piorando. E quantas pessoas, mesmo na mensagem, elas não querem tomar banho, elas não querem trocar de roupa, e todo dia, toda hora. Não estou falando do banho natural, nem da roupa natural, porque para isso mulher gosta demais. Mas eu quero ver vocês gostar de tomar esse banho da palavra todo dia passar pela palavra e se limpar. O homem passar pela palavra e se limpar. A Bíblia diz que nós fomos lavados pela água da palavra. Nós passamos por lá e saímos limpos do outro lado. Toda hora, todo momento, todo dia, toda noite, você faz isto e sai do outro lado limpo, porque você quer ter companheirismo com o seu companheiro. Você não quer falhar nisto. E eu te digo uma coisa, leva isso para casa, senão você vai ficar cego e achar que está com tudo na vida. Leva isso para casa. Se você não pode estar bem com uma pessoa, você não pode estar bem com Deus. Se você perde o companheirismo com uma pessoa, e aquela pessoa você diz, não posso falar com ela, não posso conversar com ela, não posso encontrar com ela, não me sinto bem com ela, você é a mesma coisa de estar dizendo, não me sinto bem com Deus. Porque esta pessoa deve ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu pastor, sua igreja, seus filhos. Você tem que estar em contato com todo mundo. Você tem que sentir bem com todo mundo. Não havia um homem mais carregado de luta, de problema que Jesus. Porque eu carrego o meu, já estou gemendo. Jesus carregou os nossos. Ele veio aqui para mostrar o que é um companheiro, num companheirismo, de ter no ministério Judas, tesoureiro, um Pedro que ia falhar, e ele mostrou para todo mundo o que ele era, carregando os meus pecados e os seus, as minhas tribulações e as suas, as minhas decepções e as suas. Ele carregou as minhas depressões e as suas. Estava tudo sobre ele, ao ponto, a minha alma está angustiada até a morte. Ele teve que clamar assim, porque o pecado da humanidade, de todos os eleitos, porque Deus não ia morrer, ele sofrer por pecado que não ia ter jeito mais, que aquele ali vai ter que pagar, vai ter que ser queimado, porque ia rejeitar ele mesmo. Não, ele sofreu pelo pecado dos eleitos. Todos os eleitos. Irmão Brana diz que Jesus não sofreu pelos filhos de Caim, mas ele sofreu pelos seus filhos. Jesus é redentor não dos filhos de Caim, mas redentor dos seus filhos. Então ele deu a vida e ele não perdeu o companheirismo. Ele ficou lutando até a última hora. Aquilo que é companheiro.
Enquanto ele precisava de alguém, ele ia, buscava os discípulos e estava dormindo. Vocês não podem vigiar comigo? Nem um minuto vocês vigiam comigo, vocês estão em problema, vocês estão dormindo fácil. Você se ilude com a coisa fácil. Eu sou homem igual a vocês, por que vocês dormem e eu não durmo? E tudo estava sobre ele. Isto é o que cada pai, cada mãe, cada pastor, cada profeta, cada apóstolo, cada mestre, cada evangelista deveria sentir sobre si. Estou carregado. Eu estou carregando o problema dos outros, não somente os meus, mas também dos outros. Deixa eu lutar, deixa eu trabalhar, mas deixa eu manter um companheirismo com todos os meus irmãos. Eu posso comunicar com todos. Nós somos um povo livre. Vocês sentem assim que são livres? Nós somos livres. Eu sou um pássaro livre. Não tenho que me preocupar com nada, não tenho que falar, eu não posso entrar em contato com o irmão da primeira etapa. Posso sim, posso comer com ele, mas não vou comer com ele porque ele fala, se você for comer comigo, o outro da segunda etapa ali vai falar que eu estou ligado a você e eles vão roubar meus membros. É por isso que eu não como com você. Aí perde o companheirismo por pouca coisa. Estamos vendendo a nós mesmos, estamos perdendo os nossos direitos, estamos trocando os nossos direitos por coisas banais. Quantas vezes se trocam tudo o que tem, porque Adão e Eva trocou tudo o que tem, o que eles perderam. O irmão Brana mostra aqui, eu estou com o parágrafo 52 para ler para vocês, 52 do intervalo, onde o irmão Brana mostra o que foi que Adão perdeu. Quando ele perdeu o companheirismo, o que foi que ele perdeu? Quando você perde o companheirismo, o que é que você perde? Jesus não pode vir mais na minha casa. Jesus não pode comer na minha casa. Jesus não pode pousar na minha casa. Jesus não pode passar por aqui na viração do dia. Perdi o contato com ele, perdi o companheirismo com ele. Adão perdeu o companheirismo, mas Deus... Olha para você ver, por isso o irmão Brana diz, o homem não busca Deus, Deus é quem busca o homem. Isso é uma realidade. Deus foi atrás de Adão. Adão que deveria, a hora que pecou, começar a gritar, Deus, onde o senhor está? Vem mais cedo, eu tenho que acertar, eu tenho que confessar, eu pequei. Senhor. Não, cozeu um aventalzinho, se escondeu atrás de uma figueira e ficou quieto, e Deus fala, Adão, Adão, onde tu estás? E o homem não responde, o pecador é assim, malvado. Ao invés de você ter pecado e buscar Deus, porque Ele te perdoa, você fica só amedrontado, fica com medo, achando que Ele vai te tratar como um réu, e que Ele não é advogado, mas Ele é advogado. Ele sabe que você é réu, mas Ele diz, eu sou o seu advogado. Mas é que Ele tinha dado uma palavra, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E eles sabiam. Podia conversar ele e Eva, e diz, Eva, e agora? O Senhor falou que nós vamos morrer. E nós vamos morrer mesmo. Porque quando Deus fala, aquilo acontece. Nós vamos morrer. E morreu no dia de Deus. Por isso Adão durou 930 anos. Não pôde durar 1000 anos. Porque no dia que dele comer, certamente morrereis. Dentro do dia de Deus, um dia para Deus é 1000 anos. Dentro daquele dia, Adão morreu. Em cumprimento da palavra. Não é dia de 24 horas, não. É no dia de Deus. E aí você tem que notar que no dia de Deus você pode morrer. O dia de Deus hoje, não é 24 horas também, não. Você sabe que nós estamos vivendo nos dias da vinda do Senhor, porque um dos dias da vinda do Senhor foi no tempo de Jesus, o outro dia, porque lá diz os dias da vinda do Filho do Homem, e um dia da vinda do Filho do Homem foi nos dias de Jesus, mas agora o outro dia da vinda do Filho do Homem foi nos dias do irmão Brana. Quantas pessoas morrem no dia de Deus, no dia do Filho do Homem? Deus visitando a terra, Deus visitando, não mais o Éden dele, mas o Éden satânico.
A primeira vez Deus visitou o Éden dele, o Éden prazeroso, o Éden de felicidade, o Éden de paz, o Éden que não tinha dor. Mas agora ele vem e visita o Éden da morte, o Éden da destruição, o Éden da pouca vergonha, o Éden da imoralidade, o Éden das mulheres semivestidas, dos homens meios nus, o Éden das denominações, o Éden da perdição. E o irmão Branham veio e pregou o Éden satânico. Deus visitou este Éden satânico no dia do Filho do Homem. Olha o dia do Filho do Homem, como eu posso perder o companheirismo com Deus. Este é o dia do Filho do Homem. Sabe qual é o dia do Filho do Homem? Começou no tempo do irmão Branham. É o dia do Filho do Homem. Nós estamos vivendo nesse dia do Filho do Homem. Como está o seu companheirismo com o dia de Deus? Você está vivo ou morto? Esse é o dia de Deus. Faz mais de 40 anos, um dia. É o dia do Filho do Homem. É o dia que Deus quer ter companheirismo com você através da terceira etapa. Ele quer ter companheirismo. E como está você? Perdendo o companheirismo, perdendo o contato com Deus? Irmãos, é muito bom a gente ter o companheirismo com Deus, como nós deixamos o companheirismo pentecostal, apelidado por pentecostais, e tomamos o companheirismo da mensagem do profeta do dia. Esse é o companheirismo. Mas você caminhou com Deus na primeira e segunda etapa, por que não caminha na terceira? A terceira etapa não é apenas palavra falada, o resultado da palavra falada, o irmão Branham diz nas suas infalíveis palavras de promessa, 135 a 138, ele mostra que será no dia do aperto, que é o dia da palavra falada. Ele diz, vai ser aquele dia do aperto, aquilo que vocês estão vendo parcialmente, será usado em plenitude naquele dia. E eu estou vivendo agora nesse dia do Filho do Homem, não posso perceber que eu estou vivendo no dia da terceira etapa, que é o dia da abertura da palavra. Essa é a terceira etapa. Deus falou para ele, essa é a vindicação do seu ministério, a terceira etapa. E eu estou vivendo nos dias da terceira etapa e desprezo esse dia. Perco o companheirismo com Deus nesse dia. O dia que mais me aproximo de Deus é esse dia, o dia do companheirismo da terceira etapa. É o dia que você pode ter companheirismo com os irmãos da primeira e da segunda. Mas quando você está no companheirismo da primeira e segunda etapa, dos assim chamados crentes da mensagem, você não pode entrar em companheirismo com os da terceira. Como é bom ser da terceira etapa, que pode estar em companheirismo com todo mundo. Nada me atrapalha, nada me impede de ter companheirismo com todos eles. Mas eles que estão na primeira e segunda são impedidos de ter companheirismo com quem crê na terceira etapa, na abertura da palavra, na revelação dos selos, do Cordeiro saiu do trono para abrir a palavra, ele tomou o livro. O livro não está mais na mão de Deus. Esteve na mão de Deus por 2000 anos. Mas ele não está na mão de Deus desde 63. O livro não está mais na mão de Deus. William Branham veio dizer, o livro agora não está mais na mão de Deus, mas está na mão do Cordeiro. É o Cordeiro que está com o livro na mão. E o que ele fez? Ele abriu os selos durante todas as eras. E agora o que ele veio fazer no capítulo 10 de Apocalipse? Ele veio mostrar que o livro que estava na mão do Pai passou para a mão do Cordeiro, e o Cordeiro abriu 7 selos durante as 7 eras da igreja, e agora apresenta ao 7º mensageiro de Apocalipse 10:7, e diz, o livro está aberto, coma! Mostre para o povo da terra, mostre o meu dia, eu quero ter companheirismo com esse povo que vê o livro aberto. Deus quer ter companheirismo. Deus não está em busca de um companheirismo com alguém que está com a Bíblia cerrada, com a Bíblia fechada, que ninguém pode olhar para ela, mas Deus quer ter companheirismo comigo, com você, que está na mensagem da terceira etapa, que o livro está aberto. Ele abriu o primeiro, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto, abriu o quinto, abriu o sexto, abriu o 7º.
Aleluia. Eu sei que você pode pensar, não, ele abriu só 6. Irmão Branham diz, na verdade, no parágrafo 162 do 7º selo, ele nos abriu 6 selos, e o 7º, ele abre secretamente. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele diz, então ele prometeu revelar os mistérios do 7º selo. Estamos nesse dia. É o que o irmão Branham diz, estamos nesse dia. Era o dia do 7º selo. Esse é o dia de Deus. Gente, encontrar Deus, companheirismo com Deus, é companheirismo com o 7º selo. Eu duvido um crente que tem companheirismo com Deus, que não tenha companheirismo com os outros. Gente, Deus desceu na terra, Deus santo, se fosse eu largava de mão Zaqueu, vai para lá, ladrão. Eu largava de mão da prostituta. Quer ser, eu vou ter companheirismo com você não? Quer que os outros vão falar de mim? Vai dizer que eu não sou Messias? Deus desce do céu, vem para a terra. E aqui na terra, ele arruma uma plebe. Um tipo de gente maldita. Pelos crentes do dia. Aí ele começa a conversar. E para não escandalizar um de seus discípulos, ele diz, vocês vão na cidade comprar alimento? Vão lá. Que ele sabia, tem que ter oportunidade para me conversar com uma prostituta, senão eu vou falar com ela. Vocês acham que não deve falar porque eu sou judeu? Eu não sou judeu, eu sou Deus. Vai buscar alimento, vai. Vocês ainda não entendem, vocês não têm revelação de quem eu sou. Vai buscar alimento. Ele fica ali, conversa com a samaritana, dialoga com ela, e quem sabe dando uma olhadinha lá para baixo, lá vem eles lá. E vai buscar seu marido, mulher, vem cá. Eu não tenho marido, senhor, não tenho marido. Você disse a verdade, porque já teve 5, e com quem você vive agora não é seu marido. Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar da adoração. Ele diz, vem a hora, mulher, e agora é. Tudo é para agora. Vamos logo, porque os discípulos estão chegando. É agora a hora. Vem a hora, mulher, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai está à procura. Ele não está à procura dos que estão com os fariseus, com os saduceus, com os essenos, com os herodianos. Ele está em busca daqueles que querem adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Deus procura hoje, o dia de Deus, para manter companheirismo. Tem hora que Deus tem que conversar com alguém escondido de mim, escondido de você, porque nós temos o mesmo espírito sectário que teve o povo samaritano, que tinha o povo judeu. Não se pode conversar com fulano. Se conversa com quem é da terceira etapa, ele diz, lá está conversando com Osmar. Ele deve estar contaminado. Conversou com ele, contaminou. E conversar com Jesus, naqueles dias, era se contaminar. Diz, conversou com Jesus, está perdido. Conversou com Jesus, está contaminado. Mas Jesus diz, vocês vão comer ali, vão comprar alimento. E eles pensaram que Jesus estava com fome. Não. A hora que eles chegaram, eles puseram a sacola de alimentos, diz, mestre, aqui tem os alimentos. Ele diz, uma comida eu tenho a comer que vós não conheceis. Eu tenho 7 selos para comer que vocês não conhecem. Ele tinha que salvar um povo que aqueles nem os discípulos conheciam. E se fosse hoje, você tem que saber que Jesus ia dizer a mesma coisa para nós. Eu tenho uma comida a comer que vocês não conhecem. Eu tenho terceira etapa, eu tenho 7º selo, eu tenho 7 trovões para comer, eu tenho um livro aberto para comer que vocês não conhecem. Vocês quem? Discípulos de William Branham. Eram os próprios discípulos de Jesus. Que Jesus diz, vocês não conhecem, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem, e eu tenho que comer ela sozinho, eu tenho que comer escondido de vocês. Vocês se escandalizam com as coisas. Mas quando eles não sabiam que a prostituta saiu salva, eles não sabiam que a samaritana saiu convertida, e saiu de perto de Jesus preocupada. Não, aquele ali é o Messias, mas não vou deixar minha cidade sossegada de jeito nenhum. Eu não sou pregador, mas eu vou lá.
Vou lá e falo para eles: vinde ver de um homem que contou toda a minha vida, porventura não será este o Messias? Aí eles vieram todos, ouvindo o convite de uma mulher, ouviram Jesus, e depois disseram para a mulher: mulher, agora já não é pelo seu dito, mas que cremos, mas porque nós vimos e ouvimos. Vocês ficam aí prestando atenção, nem a samaritana vocês prestam atenção. Dê atenção menos à samaritana. Ah, mas a samaritana teve uma vida pregressa, suja, de 5 maridos, vivendo com o 6º e não era marido dela. E é isso que Deus vai usar para você tropeçar e cair. Deus levanta pedras para você tropeçar, mas Ele levanta pedras ali e faz filhos de Abraão. Aqui está uma filha de Abraão. Amém. Oh, irmãos, o tempo é tão escasso, para a gente começa a falar, já acabou o tempo. Agora Adão pecou por causa do arrazoamento. Eu li, acho que isso ontem, né? Nossa pregação, de sua esposa. Em vez de manter-se com a palavra de Deus, assim pecou Adão. Sua esposa se pôs a arrazoar com Satanás. Logo ofereceu a Adão o produto e ele se soltou da palavra e se vendeu. Que coisa fácil que tem, meus irmãos. Você tem que tomar cuidado. Irmão Brando diz assim, que se você for um verdadeiro homem, você corre dela, corre das mulheres. Agora, tem homem que corre da mulher dele? Tem que correr das mulheres, aquela que não é sua. Talvez com a sua não conversa de jeito nenhum, mas com a dos outros tem um papão. E com a dele ele é mudo. Com as outras conversa até. Com a mulher dele é mudo. Ô bem, o gato comeu sua língua. É que perdeu o contato, perdeu o companheirismo com a esposa, perdeu o companheirismo com o marido. E com outras pessoas tem companheirismo. E aí você tem que descobrir por que foi que perdeu o companheirismo. Qual o problema? O que é aí? Perdeu esse companheirismo. Ele também perdeu sua herança quando perdeu o companheirismo. Olha, perdeu o companheirismo, então ele perdeu a herança. Quando ele perdeu o companheirismo, ele perdeu a herança. Quando ele perdeu o companheirismo, ele perdeu os direitos da vida eterna. Recordem o que lhes disse Deus, porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Então, quando perdeu sua vida, também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha o controle completo da terra, ele era o Deus na terra. Deus é o Deus do universo, de tudo, porém seu filho tinha esta terra sob seu próprio domínio. Ele podia falar, podia nomear, podia parar a natureza, podia fazê-lo, porém quando fez isto, então perdeu sua herança. Aí Jesus veio devolver isso tudo para nós. Jesus foi lá, tomou do diabo e devolveu para a igreja, durante um período de 2000 anos, e agora sabe o que ele está fazendo? Ele está mostrando para você que aquele livro que Adão perdeu e que teve que voltar para a mão do Pai, e que ele, como cordeiro, ficou ali intercedendo até que vencesse o prazo das 7 eras e o último eleito entrasse. Ele está dizendo para mim e para você agora: o livro não está mais na mão do Pai e nem na mão do Adão que perdeu, mas o livro está na minha mão. Você agora é meu. Eu quero te dizer que eu vim agora te reclamar. Quando você ouvir a abertura dos selos, quando você ouvir que a era terminou, que o tempo acabou, você levanta a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. É isso aí que Deus quer que eu entenda. É isso daqui, ó. Mas quantos de nós já perdemos o companheirismo? Vamos parar só nisso, para falar que eu poderia fazer outra mensagem de mais um pedacinho do parágrafo aqui. Mas perde o companheirismo. Jesus comia sempre na casa de Marta, Lázaro e Maria. Teve uns dias que ele ficou fora, porque Lázaro tinha que morrer, e onde Jesus está, a morte não chega. Então ele teve que ficar fora. O diabo tem que aproveitar quando Deus não está naquele lugar. Deus passa na viração do dia, então o diabo vai cedo. Vocês viram o que foi que o irmão Breno ensinou? Que Eva, com a serpente, teve o ato de manhã, mas Deus passava era tarde. A hora que Deus passou, Eva já tinha corrompido com a serpente e já tinha dado também do fruto para Adão, que era o sexo. Ela descobriu o prazer sexual
E logo ela procurou o marido e diz: olha, o fruto é bom. E ele comeu com ela, diz a Bíblia. A Bíblia fala isso em formato simbólico, para não falar o ato claro, fala em formato simbólico, você tem que entender. E os pentecostais e os demais estão pensando que Eva comeu maçã até hoje. Estão parecendo os meninos que crêem na cegonha ainda. Não é tempo mais disso aí, não é tempo mais de crer em cegonha, de maçã, é tempo da revelação. Isso é tempo da abertura, esse é tempo da terceira etapa, é tempo de você ter companheirismo com a terceira etapa. Agora você perde os direitos aos selos, você perde direito aos trovões, você perde direito aos céus, você perde direito ao arrebatamento, você perde os direitos da conversão, porque o que converte nossos corações são os 7 trovões revelados pelo 7º anjo. Laodiceia 38 diz isso. Você perde os direitos de tudo isso daí, para poder ficar na primeira e segunda etapa do próprio irmão Brana, que o próprio irmão Brana passou para a terceira, e deu graças a Deus quando essa terceira chegou. Agora, quando a terceira chegou, que ele terminou a terceira etapa, ele começou a sentir sozinho, sentindo um deserto, sentir desamparado, não tinha ninguém, o povo já não queria ele, os ministros que gostavam dele já estavam afastando dele. Então você quer que todo mundo goste de você, todo mundo gosta da terceira etapa? Como aconteceu com Jesus, aconteceu com William Branham, acontece comigo, e tem que acontecer com você também, tem que acontecer. Agora você tem que gostar de todo mundo. Você é aquele que Deus tem salvado e você pode ter companheirismo com todo mundo. Deixa eu terminar repetindo isso daí. Quem está na terceira etapa pode ter companheirismo com a primeira e com a segunda, com gente da primeira e da segunda etapa do irmão Brana. O pecado maior é quem está na primeira e segunda etapa, que não pode ter companheirismo conosco da terceira etapa. Não pode ter companheirismo conosco porque pregamos que o Cordeiro saiu do trono. Não foi nós que pregamos. Primeiro selo 28 não foi eu que preguei, foi o irmão Brana que pregou. Se você não quer que a sua igreja ouça estas coisas, diga para eles não ouvir. Foi o William Brana que falou, e ele estava falando exatamente do último eleito entrar e do Cordeiro sair do trono para revelar os selos. Será que não dá para nós entendermos isto? Que Deus nos ajude, irmãos, a manter um bom companheirismo entre nós e a palavra. Se você não está, finalizando aqui, se você não está em companheirismo com a revelação dos 7 trovões, você está perdida. Você está perdido. Companheirismo com Deus. Companheirismo com Deus não é companheirismo com a primeira e segunda etapa do irmão Brana. É onde Deus está. Deus está na terceira. É ali que você deve estar. Em companheirismo com Deus, não importando o que suceda, não importando se os outros não vão gostar de você, mas você vai gostar dos outros. Os outros podem não gostar de você, mas você gosta deles. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. Ter companheirismo contigo, ter companheirismo com a família, marido com mulher, esposa com marido, filhos, pastor com igreja, igreja com pastor. Que possamos, Pai, nos alimentar espiritualmente sempre juntos, Senhor. Porque quando não podemos comer a mensagem juntos, algo errado está em nós. É algo errado, é um espírito mau. E a gente muitas vezes não admite, Senhor. Mas eu quero comer com meus irmãos. Eu quero estar com eles, comendo esta palavra que é maravilhosa e a revelação da última hora que o Senhor tem dado para o seu povo. Obrigado por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ter a mente aberta para esse tremendo companheirismo. Não perder o companheirismo com o Senhor e nem com nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor.